Quando eu comecei a fazer surf há mais de 15 anos atrás, chegou um tempo de tanto eu ir pro mar, eu olhava pro tempo e eu já sabia, eu acho que tá boas ondas, não tá a ventar. A gente sabia ler os sinais da natureza, que nem os passarinhos, você vai ter alguma catástrofe, já corre tudo. E a gente perdeu essa capacidade de conexão com a natureza. Tal e qual. E essa falta de conexão com a nossa essência lá, mais primitiva mesmo, que eu acho importante ter, faz com que a gente fique cada vez mais cativo com a velocidade que o mundo tá indo e a facilidade que tá indo, dopamina rápida. Sim. E pronto, vicia, fechamos os olhos, bota aquele véu na frente E afastamos-nos do centro. e não vai é? sempre adoecer, cada vez mais ficando doentes. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje eu tenho aqui comigo o Léo Toledo. Ele é professor de Pilates há mais de 15 anos, mas eu acho que sobretudo ele ensina a habitar o corpo de forma consciente. Ele olha para o movimento como uma ferramenta de autoconhecimento e eu também, e por isso temos muito por onde navegar hoje aqui. Muito bem-vindo, Léo. Olha, é um gosto estar aqui contigo. É um prazer enorme. Descobri-te através de pessoas em comum, comecei-te a seguir e acho que tens um estilo de vida altamente inspirador. E acho que é isso que vamos trazer aqui hoje, também para impactar as pessoas que nos estão a ouvir. Acho que é importante também trazer essa vibe que tu trazes. E se calhar eu começo por te perguntar como é que isto começou? Como é que tu começaste a olhar para o movimento como uma ferramenta de autoconhecimento? Primeiramente, obrigado pelo convite. Nada. Me sinto mesmo lisonjeado. Admiro o teu trabalho, já também te acompanho há um bom tempo. Obrigada. E acho que isso ia acontecer um dia, né? Eu já tenho jogado por universo já, ia acontecer. A minha trajetória começa há mais de 15 anos. Há 15 anos eu sou fisioterapeuta por formação e também instrutor de Pilates. Assim que eu estava terminando já minha formação em fisioterapia, eu já ingressei também na formação de Pilates. Ok. Mas sempre fui desportista, sempre pratiquei muito esporte, quase me tornei, como a maioria dos brasileiros, jogador de futebol também. Aham. Mas foi principalmente jogando handebol, Aham. que eu me lesionei bastante. E aí eu comecei a procurar muita fisioterapia para tratar do Para meu corpo. recuperar. E achava fascinante eu chegar lá com dor e sair sem dor nenhuma. Hum. Principalmente de coluna, então tinha que tomar várias injeções para poder aguentar jogar, tamanho as dores que eu tinha. Então descobri muito novo, com 20 e poucos anos, 22 anos no máximo, que eu já tinha hérnia de disco. Ok. E começou a ficar uma coisa muito crítica porque eu já não conseguia mais ficar nem em pé. Eu contava 5 minutos no máximo se eu tivesse fazendo qualquer coisa ou num concerto a me divertir. Sempre eu tinha que me abaixar, me mexer Isso porque eu não foi há mais, aguentava. isso já foi há 15 anos? Há mais de 15 anos. Tu tens que idade? 39. Uau! Pois é. Espetáculo. E isso me preocupou porque eu sempre fui muito ativo, não queria parar e já estava sendo até desenganado pelos médicos. Ah, não, você vai ter que fazer no máximo natação, só coisa sem impacto. Eu digo, não pode acontecer uma coisa dessa. E aí conheci o Pilates. E quando eu conheci o Pilates, eu vinha cheio de julgamentos, como a gente faz. A gente sempre tem Sim, uma sim, opinião sim. mesmo sem conhecer as coisas, né? E desculpa interromper, Sim. eu acho que eu também quis falar contigo para desmistificar um pouco o tema Boa. do Pilates, porque eu Sim. vou-te ser honesta, eu corro bastante, faço muito exercício de alta intensidade também. Comecei a fazer Pilates há pouco tempo e comecei a fazer pá, há um mês e não faço de forma regular, fui descobrindo, foi talvez um dos treinos mais exigentes da minha vida e eu percebi que o Pilates está muito associado a pessoas mais velhas ou Uhum. pessoas que não podem fazer muito exercício e eu percebi o poder do Pilates de trabalhar, não é, a musculatura Sim. interna e Exato. desenhar o nosso caminho por dentro, não é? Exato. E por isso acho que é importante também Vamos, desconstruirmos. eu acho Sim. importante demais. Que ele tá bem distorcido, eu vou dizer assim, E não é só cá em Portugal, Europa, como eu venho do Brasil lá, já há muitos anos eu vejo dessa forma Tu és de que também. zona do Brasil? Sou de Maceió. Já Maceió. ouviu falar em Maceió? Não. Maceió é onde tem as praias mais bonitas do mundo. Ok. É uma cidadezinha pequena, de 1 milhão e pouco de habitantes, mas é a capital de um estado chamado Alagoas, Ok. que a palavra é de origem indígena, que se chama águas em abundância, né? Muitas Uau, águas, que lindo. Alagoas. Sou suspeito para falar, mas lá é bonito, tem que ir um dia. E completando aquela historinha, então eu comecei a frequentar a fisioterapia para tratar minhas dores.
Mas a dor sempre voltava. Por quê? Porque eu não ia na origem da dor, né? Sempre tratando ali o local da dor, que seria minha coluna, mas na verdade não era. E quando eu tive a minha primeira experiência com Pilates, eu já senti meu corpo sendo trabalhado diferente. Eu já conhecia o meu corpo pelas atividades físicas que eu fazia, mas não tinha essa sensação de algo de dentro para fora. Uhum, Como se estivesse realmente fortalecendo meu alicerce, sabe? Coisa mais uhum, profunda. E aí me apaixonei pelo método. Praticamente eu larguei a fisioterapia, atendia muito atleta, sempre na área do desporto, sim. e comecei a praticar e comecei também a estudar. E comecei a perceber que cada vez mais eu tinha menos dores, até que chegou um tempo que eu não tinha mais dor. As pessoas me acham flexível, com boa postura, mas eu não era nada disso. Ok, uau, Eu fazia fascinante. atividade física, mas era todo encurtado, todo Eu torto. sei o que isso é. É. Imagino. Sou toda encurtada da corrida, tudo. Mas Eu, depois de uma aula de pilates eu sinto mesmo uma você sai expansão mais direito, né? incrível, sim. Teoricamente. E, e pronto, o que aconteceu foi que eu acabei experimentando no meu corpo. Então, o que eu acabo dizendo para as pessoas, pedindo para elas fazerem, praticar comigo, nada mais é do que o que eu vivi de verdade, né? Eu passei por esse processo. Eu tenho alunos, por exemplo, de a mais antiga de idade ali, vamos dizer assim, Uhum. tem 91 anos. Uau, E ela começou com 81 anos. Ah, Léo, já tô no final da vida, não dá para melhorar mais nada, é só para incrível, passar o hein? tempo. Hoje em dia já há alguns anos, não toma medicação nenhuma, não tem queixa de dores, tem uma postura excelente, mas porque ela teve essa frequência, né? Continuou indo e tomou gosto, que foi o que aconteceu comigo, eu tomei gosto. Sim. Só que quando eu comecei a estudar mais a fundo, eu vi que o nome contrologia, que é o nome do método desenvolvido Uhum. pelo Joseph Pilates, estava faltando alguma coisa no aprendizado que eu tinha tido, porque eu juntava meus conhecimentos de fisioterapia, que é o que acontece muito, não é errado, é importante dizer, mas é uma forma diferente de trabalhar, que seria chamado de Pilates contemporâneo, Ok. que é você usar a lesão da pessoa, as queixas que ela tem, e ali você desenvolver exercícios nos aparelhos de Pilates para a pessoa. Uhum. Diferente do que eu descobri depois, estudei e que eu pratico e ensino, que é o Pilates clássico. Ok. Porque é uma metodologia, então existe um método de treinamento, de Uhum. condicionamento físico. Uhum. Então, Pilates não seria uma coisa para você ir fazer uma atividade física e sair dali relaxado. Uhum. É para você sair dali ereto, com a boa postura, e como dizia minha professora Mabel Cabreira lá de Madrid, sair com tesão de viver. Uhum. Então você tem que sair com Sim. mais disposição. Sim. Que foi o que o Joseph Pilates fez lá em 1920, 40. Ele queria mais com que, principalmente Forças Armadas, que era o público principal dele, Ok. fizesse uma atividade física de alta intensidade, que realmente tivesse um gasto calórico e um trabalho cardiopulmonar também, Sim. fora flexibilidade, mobilidade. Sim. Sim. Então, o Pilates clássico acaba sendo bem completo porque ele vai englobar tudo isso. Flexibilidade, resistência, postura. É como se fosse uma ginástica olímpica sem o impacto da queda que faz com que você fique Ok. achatado e não cresça. Então, é Ok. todos os benefícios da ginástica, mas só que você cresce, né? Uau, fascinante. Nunca tinha ouvido. Claro, eu conhecia o José Pilatos, mas não, nunca tinha investigado a história e perceber. Pois aí, quando eu comecei a estudar a fundo e vi que eu não precisava estar criando exercícios para os meus alunos, para os meus pacientes, eu disse, não é possível, alguém que criou um método que é conhecido no mundo todo e eu tenho que criar coisa nos aparelhos que ele criou, tem alguma coisa errada. Aí foi quando eu vim para cá, para a Europa, antes da pandemia, fiquei mais ou menos um mês e meio em Madrid, morando lá e estudando, fiz a minha primeira formação em Pilates clássico lá, Ok. e aí também experimentei no meu corpo esse tempo todo, e aí foi quando mudou tudo. Porque eu vi que realmente ele era um gênio. Tudo tinha um porquê e um para quê. Cada aparelho que ele criou, cada exercício, existe uma forma de se trabalhar que você alcança os benefícios que você quer, os objetivos que você quer com cada paciente, que é individual, né? Cada pessoa é um mundo, mas que você realmente consegue transformar. Uhum. Juntamente a isso, vem a minha vida, né? Minha história de vida, meu dia a dia, que fez com que o universo me levasse para esse caminho de juntar meu trabalho, minha missão de vida, com o que eu sentia no meu corpo, junto com as minhas emoções, meus pensamentos, e com a prática eu fui vendo que era muito fácil de eu fazer essa analogia com a vida. Então, minha falta de Exatamente. flexibilidade ali no corpo refletia na minha Na vida. tua vida. A minha falta ali, minha falta de concentração, minha pouca qualidade na respiração, e eu praticando e tomando mais consciência disso, me tornei uma pessoa menos ansiosa, Uhum. cada vez menos ansiosa,
cada vez mais concentrado e cada vez mais presente. Tudo porque eu tentava levar a prática, eu tento até hoje, né? Levar a prática ali do dia a dia, tanto em dar aulas como em praticar, para a minha vida. Então, se já vem um momento de mais angústia, alguma coisa, eu volto lá para minha respiração. Se eu percebo que eu tô sendo inflexível, eu paro um pouquinho, vou fazer algum Vais exercício, fazer. mobilidade, alguma coisa para me soltar. É engraçado estares a dizer isso, porque, pronto, como eu estava a explicar, eu também, eu tinha um estilo de vida muito diferente, até que aconteceu algo e mudei a minha vida, ou seja, eu era completamente sedentária, comecei a treinar, fumava muito, deixei de fumar, só comia porcaria, comecei a comer bem, pronto, nos últimos 8 anos da minha vida houve uma mudança e o portal de transformação na minha vida foi o exercício físico, porque eu comecei a treinar e nunca tinha treinado na vida e eu percebi que eu não me estava só a tornar mais forte o meu corpo, mas também a minha mente. Não estava só a tornar o meu corpo mais ágil, mas também a minha mente. E tudo estava a ter um impacto a nível mental. E para mim o exercício físico é mesmo, para mim é a minha âncora e foi o portal para a transcendência. E eu queria também trazer esse tema aqui, ou seja, tu falaste de que o Pilates, tu começaste a trabalhar de dentro para fora e de uma pessoa que vem do handball e do futebol, o que é que mudou na prática? Ou seja, começaste a viver com mais presença, com mais consciência, porque há aqui uma grande questão que é há pessoas que usam o exercício físico como fuga e há pessoas que usam como um estado de presença, não é? Ou não é há pessoas, há momentos da vida em que se Sim, calhar eu uso mais a corrida como fuga e há momentos em que eu uso a corrida para me encontrar, pronto. sim. E o que é que difere? Porque eu acho que para, ou seja, o Pilates é preciso viver em presença e em consciência, não é? Totalmente. Não há como praticar Pilates em fuga. Exatamente, você falou tudo agora. É o que eu sempre digo para os meus alunos e quando a gente faz, eu raramente faço práticas com muita gente, eu não dou aulas para grupo, já dei também. Ok. Mas justamente por isso, porque é difícil você ter a mesma atenção ali para todas as pessoas e fazer com que elas estejam presentes. Por isso que a maioria das minhas aulas são individuais em dupla. Porque Uhum. se eu percebo que você já está escapando, teu pensamento está longe, eu vou tentar te trazer de novo para ali para perto. Imagina que você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, respirar, mover-se, manter uma boa postura. Se você não estiver atento, não estiver presente, você não vai conseguir fazer nada com Tal qualidade. e qual. Vai se, vai se mexer, que também Uhum. não faz mal, né? O Joseph Pilates falava que coisas acontecem quando a gente se movimenta Uhum. e o movimento cura. Uhum. E o nosso corpo se cura através da circulação. Lindo. Um exemplo famoso dele é uma das primeiras bailarinas que ele atendeu quando ele chegou na América, né? Que ele era alemão, depois foi para a Inglaterra, estourou. Depois eu posso até contar essa historinha dele bem rapidamente. Estourou a Primeira Guerra Mundial, ele ficou um tempo preso por ser tipo inimigo de guerra, né? Por ser alemão e estar na Inglaterra. Ok. E depois ele migrou para América. Só que ele era muito marqueteiro, né? Então ele fazia muita propaganda dele também. Ah, imagine, em 1923 por aí ele já fazia catálogo, já fazia coisas Sim. de com fotos dele, com postura, como se ele fosse um deus grego com um Uhum. corpo. E depois disso, quando ele chegou lá na América, ele atendeu uma bailarina famosa que tinha torcido o pé e que já estava desenganada pelos médicos. E ela foi até ele e lá fazendo os exercícios com ela, todo tipo de exercício com ela, e ela perguntando, mas esse cara não vai mexer no meu pé? Disse pra ele que o problema era o pé. E aí foi quando ele disse essa frase, que o corpo dela ia se curar através da circulação funcionando como um todo. E assim se deu. Ela estabilizava o pé para fazer um exercício e estava ali mexendo os braços enquanto isso, ou mexendo o tronco. E essa circulação, essa movimentação no corpo dela, ela ganhando consciência do corpo como um todo, ela reabilitou o pé dela e nunca mais largou. Uau. Virou uma das principais formadoras, inclusive depois que ele faleceu, que é a Romana. Uhum. E faleceu até recentemente e deixou uma grande escola, ensinou muito também. Ok, ok. E tu Léo, tu que já ensinaste tanta gente, como é que o nosso corpo pode refletir os nossos padrões, as nossas dores, não é? Porque tu que estás bastante conectado ao teu corpo também e conectado ao corpo dos teus alunos também, o nosso corpo também reflete a nossa história, não é? E uma pessoa que não tem tanta flexibilidade, se calhar é uma pessoa que não tem tanta flexibilidade mental também, Exato. não é? Como é que o corpo reflete tudo isso? É, o corpo fala, não é? Sim. E principalmente as tensões. Tem um livro muito bom que eu tô lendo que ele diz justamente isso, que a grande maioria das dores, segundo ele, 90% das dores,
são geradas simplesmente por tensão no corpo que a gente vai acumulando. Juntamente com as histórias, os traumas que a gente vai tendo. Claro. Eu sempre associo, que é uma coisa que eu tenho estudado muito, pergunto para meus alunos onde dói, eu vejo onde eles são mais encurtados e vou ao mesmo tempo tentando saber da história de vida deles. Sim. Aqueles que têm mais mágoa, que guardam ali uma faltazinha de perdão, eu percebo que as ancas já são mais presas, que não tem tanta flexibilidade ali. Uau. Se já é uma dor mais na lombar ou embaixo do ventre, a gente que já guarda uma raiva a mais de alguma história. E lógico que eu vou tentando fazer com que eles percebam, vão fazendo os exercícios, percebendo que o corpo está ali a soltar. E aos poucos eu vou tentando de uma forma singela associar aquilo ali com a história que eles me contaram. Para que eles mesmos despertem isso, né? Que acho que a cura só vem para a pessoa se ela estiver aberta e ela quiser, né? Não Exatamente, adianta sem eu dizer que dúvida. você precisa e você não dá bola para aquilo ali. E eu percebo isso, que as pessoas mais ansiosas, por exemplo, acabam gerando muita tensão nos ombros, no trapézio. Ela mal te escuta. É uma coisa que eu sou muito chato, mas é bom. Porque foi assim que eu fui disciplinado e trouxe esse resultado para mim. Se eu te peço para fazer um exercício, você faz 2, 3 repetições. Teoricamente, você já sabe qual é o movimento. Mas eu estou a conduzir o movimento. Uma coisa é você escutar minha voz e me acompanhar no movimento. Outra coisa é porque você já sabe como é o movimento, você já fazê-lo. E eu não deixo. Se você acelera e quer fazer, a gente volta, para. Isso vai trabalhando a ansiedade, juntamente com uma respiração, que foi até a última publicação que eu fiz. Eu procuro sempre, de vez em quando, soltar uma piadinha quando eu estou fazendo aula. Que é para a Para pessoa também descontrair. descontrair. Qual Liberar é um a pouquinho. diferença de fazer um exercício? Porque eu quando estou numa aula de Pilates, aquilo não é Reformer, foi uma máquina nova que saiu agora, agora não me recordo, mas ela diz sempre para fazer um movimento o mais devagar possível, que é o oposto, pronto, da minha vida em exercício, não é? A corrida é o oposto disso. E qual é a importância de fazer o movimento de forma lenta? Ou seja, e que impacto é que isso tem também no nosso emocional e na libertação, não é? Sim. Essa parte é bonita você perguntar. Obrigado por essa pergunta. Imagine o corpo, quando ele vai ganhar hipertrofia, ele cresce teoricamente, ele pode crescer em duas direções. Longitudinal, em comprimento, ele vai ganhar flexibilidade e hipertrofia, o músculo vai ser mais comprido. Ou De volume. radial, né, de volume. Por exemplo, não que seja 100% assim, mas no ginásio a gente ganha sempre uma hipertrofia de volume. Exatamente. No Pilates a gente consegue essa de volume e também a longitudinal. Uau. Uma coisa que eu penso, não foi ninguém que me disse, uma coisa que eu penso, que o Pilates já fazia isso de forma meio que instintiva, natural. Os estudos só vieram comprovar isso que ele fazia em 1920, só vieram comprovar agora a partir dos anos 2000, que é o quê? O músculo se desenvolve melhor quando ele contrai na excentricidade, ou seja, quando ele está a alongar. Por isso que a gente pede, por exemplo, para você puxar alguma coisa e contrair, o músculo vai encurtar, tá? Fazer força. Mas se você solta, você perdeu totalmente o controle, você perdeu sua conexão. E se tu controlares o movimento ao Exato, soltar? ele vai estar sempre fazendo força, mas ele vai estar esticando, vai estar alongando, mas vai estar fazendo força. Então, teu músculo vai respirar fazendo força, vai contrair fazendo força também. Então, ele vai ser, teoricamente, um músculo mais saudável. Você vai ganhar sua flexibilidade e mobilidade. E aí vai trabalhar a sua ansiedade, porque a coisa está custando, você quer acabar logo, você quer esticar logo. Então, você precisa controlar aquilo ali. Vai ter um episódio na sua vida, tá no trânsito, levou uma buzinada, qualquer coisa, você vai. Aí vai lembrar daquele exercício, daquela coisa que aconteceu e você vai controlar. E depois você descarrega, grita em algum canto. Isso é lindo. Por acaso, olha, eu não consigo fazer pull-ups e agora e sempre eu tenho assim meio que um conflito com o exercício de pull-ups, porque como eu te disse, eu tinha um corpo, eu era bastante gorda e portanto tudo o que fosse movimento com o peso do meu corpo, sempre, ou seja, movimentos calisténicos sempre foi a minha zona. Eu sempre tive muito medo e até abominava, porque nunca fui capaz de fazer um pin, pronto. E agora estou a aprender a fazer pull-ups e portanto faço uma, só que o Ernesto, eu tinha um ginásio antes, que o Ernesto era o meu sócio, nós fechámos e agora eu treino com ele, ele é o meu PT, só que ele é um personal trainer muito focado na qualidade do Uhum. movimento e também tem um mindset muito assim como o teu. E ele diz-me, ok, faz uma, mesmo que não consigas fazer uma, eu ajudo-te a levantar, mas por favor, deste forma controlada. Boa. E eu sinto que só isso me ajuda bastante no movimento e, portanto, eu percebo perfeitamente aquilo que estás a dizer e até o controle emocional que eu ganho no momento em que estou a descer o movimento e a controlá-lo é incrível.
o efeito que isso tem em mim. Olha, Léo, e qual é a diferença entre uma pessoa... Ou seja, uma coisa é uma pessoa estar em forma fisicamente. Outra coisa é estar conectado com o corpo e viver de forma consciente. Ou seja, são duas coisas diferentes, não é? Quando tu vês uma pessoa que está em forma, não significa necessariamente que vive em presença com o corpo e Sim, conectado ao corpo, não é? Qual sim. é a diferença? Porque eu olho para ti e aquilo que eu vejo também através das redes e que eu sinto é que tu estás efetivamente conectado ao teu corpo. Uhum. Mas para estares, tu tiveste que não estar primeiro, Sim, não é? sim. E qual é a diferença? Ah, eu acho que, primeiro de tudo, a história de vida da pessoa, o que ela passou de experiência, vai fazer com que ela vá seguindo cada direção, não é? Como você falou muito bem, a fuga, e a gente pode usar várias coisas para ter a fuga daquilo que a gente não quer, pensar, sentir, e a atividade física pode ser uma fuga. Tem muito desse feeling também, às vezes as pessoas chegam, atletas também, eu atendo de criança, adolescente, pessoas de mais idade, pessoas com deficiência visual, auditiva, imagine, obesa, que você imaginar. É uma frase que eu escutei também de outro professor, amigo meu. O Pilates serve para toda a gente, mas nem toda a gente serve para o Pilates. Interessante. Então você pode usar o Pilates ou qualquer outra atividade física como uma forma de fuga, ou como também uma forma para você se conectar. Eu, como você bem falou, eu antes usava na minha adolescência a atividade física muito para estética, né? Para estar Uhum. forte, para estar bem, para ter autoestima. E depois que aconteceu várias coisas na minha vida, eu já fui casado, me separei Ok. antes da pandemia. É que tu parece que tens 29 anos, É por o aí. Pilates, é. E o que foi que aconteceu? Lógico que, como toda gente, que eu acho que é importante ir pelo menos uma vez na vida, vai pro fundo do poço, né? Uhum. E é E, importante ir, né? pois é, a gente só cresce no desconforto, né? Uhum. Tem uma coisa que o Leandro Carnal, que é um filósofo brasileiro, não sei se você conhece, ele diz que ostra feliz não faz pérola. É Lindo. justamente a areia que está dentro da ostra, ela vai juntando aquela areia ali e faz a madrepérola. Então é no Lindo. desconforto que a gente cresce, né? E se torna, vai Uhum. lapidando a nosso, Isso é uma nosso boa cristal. analogia para o Pilates, sabes? Porque para mim Pilates significa muito desconforto no momento. É estar ali. O Pilates para mim significa passar tempo com a dor, com o Sim, desconforto. exatamente, exatamente. E nessa zona de desconforto, na minha história em particular, eu comecei a procurar então retiros, coisas diferentes para fazer. Foi aí então que eu conheci o yoga também, para ajudar a melhorar a minha flexibilidade. Só que quando eu frequentava e ainda frequento os retiros, como a maioria, por isso que eu também estou cada vez mais indo nessa direção de fazer retiros e utilizando o Pilates e todas as ferramentas que eu tenho na minha vida, porque me fazia muita confusão estar num retiro de yoga fazendo mantras em sânscrito, essas coisas assim, eu sabia o que é que eu estava a cantar. Uhum. Isso me fazia muita confusão, então a gente faz uns rezos, faz uns cânticos em português e todo mundo entende. Ah, e o que foi que eu percebi, já respondendo, complementando a tua pergunta, que as pessoas, a maioria, eu diria assim, como foi comigo, começam por estética ou por achar e saber que a gente precisa ter uma atividade física, que já é mais que comprovado que o corpo da gente Sim. precisa, seria talvez o maior remédio ali para a gente controlar Uhum. a mente e ter uma imunidade forte, né, não adoecer. Uhum. E depois, de acordo com o que você vai tendo de propósito na vida e o que o universo vai te dando ali, você vai pegando os feelings, você pode mudar isso ou não. Tem pessoas, eu, por exemplo, frequentava o ginásio até pouco tempo, o ginásio de bodybuilding aqui, que eu já julgo, né? Já tô julgando as pessoas, que eu digo, essa pessoa ali tá focada no corpo dele, ele quer ficar cada vez maior, e eu não sei para onde é que a mente e o coração dele tá indo ali. Mas tudo bem, se ele não for cutucado ali pelo universo, ele vai morrer daquele jeito, tá tudo bem. Eu acho que as pessoas que são inquietas faz com que as probabilidades aumentem em relação a você ter que procurar alguma coisa diferente do que você está fazendo. E aí foi quando eu comecei a juntar a minha atividade física e as aptidões que eu acabei ganhando, de força, flexibilidade e tudo, para o meu interior por causa do Pilates, daquela coisa que eu te falei, do dentro para fora. Uhum. Então, quando eu pratico Pilates, eu realmente, depois que termino, eu sinto um bem-estar diferente de que
comparado quando eu faço uma corrida, comparado quando eu faço uma atividade física, que eu me sinto que eu cresci, Sim, que eu tô forte, que eu gastei bastante energia, tô ali com o coração batendo rápido, mas que eu não me machuquei, que eu não pois é. me lesionei, vamos dizer assim também. É uma grande, isso é um grande ponto. Eu também sinto isso porque eu, grande parte dos meus dias é passar a fazer um tipo de exercício que machuca, não é? Que é agressivo para o corpo. Ahm, e portanto, depois de uma aula de Pilates, o que eu sinto é que eu fui lá a essa intensidade, mas sem impacto. Exato, E a sensação é muito boa, mesmo. exato. Não é normal, não é natural que você faça uma aula de pilates e você saia machucado, você saia com dor. Você tem que sempre sair melhor do que você chegou. Eu sempre Uhum. pergunto para meus alunos: valeu a pena? Tá se sentindo melhor do que chegou? Tô, tudo bem. Se não for, eu devolvo todo o seu dinheiro que você investiu. Até agora, graças a Deus, ninguém pediu de volta. Pois é, Léo. Olha, e é interessante, eu agora estou a pensar, porque isto do Pilates é muito recente na minha vida. Eu sou uma pessoa, eu tenho aberto cada vez mais ao mundo, mas eu sou aquela pessoa que sou muito fixada nas coisas. Imagina, leio muitos livros, se gosto de ler, leio muitos livros, se gosto de correr, corro muito, e então depois acabo por me encontrar num sítio. Muito fechada. E então dei a chance ao Pilates. Já durante muitos anos que o Pilates tem sido um tema na minha vida, de várias pessoas me convidarem a oferecer resistência, e finalmente cedi, e ainda bem. E aquilo que eu sinto é, eu até sinto irritação, sabes, no processo. Sim, Até sinto-me bastante irritada, mas isto diz muito sobre mim, não é? sim. Não sei, sinto-me irritada, às vezes sinto raiva, às vezes sinto Mas é ansiedade. porque você acha que você não está conseguindo executar corretamente o movimento? É porque eu estou a fazer movimentos. Por exemplo, eu estou muito encurtada, não é? Ou seja, estou a fazer movimentos contrários ao que eu costumo fazer. Uhum. É um movimentos de expansão. Sim, Mas é tão libertador passar por isso no final. É uma terapia para o corpo. sim, É incrível mesmo. total. Você me fez lembrar, tem um exercício que eu gosto de passar muito, que é ajoelhado em cima do reformer daquele carrinho, Sim. onde você tem que estar com os braços bem estirados. E aí eu Uhum. conheço os meus alunos já bem, não é? Então eu sei aquelas pessoas que aparentemente não conseguem impor limites na sua vida. Então elas, em vez de estar com o braço esticado, empurrando a barra ali para longe de si, daqui a pouco já está dobrando o braço, daqui a pouco já está cedendo, eu digo, estica esse braço. Uau. Foco no seu abdômen. Tem que ter essa distância, você para com a barra. E você não pode deixar essa distância diminuir. É o seu limite. Você tem que impor o seu limite. E a pessoa vai começando a tomar consciência daquilo. Daqui a pouco vem me contar, 15 dias depois, um mês depois, um tempo depois, que aconteceu a situação na vida dela e que ela sentiu orgulho porque ela conseguiu se Isso é impor. lindo, hein? Isso é mesmo muito bonito, a forma como tu aplicas a prática, porque no fundo é terapia, não é? É Exato, mesmo. exato, exato. Olha, Léo, e se houvesse assim um mito sobre a saúde e o exercício físico que tu tivesses que desconstruir, Uhum. não é? Por exemplo, se alguém me fizesse essa pergunta, eu diria o mito de que ser magro é ser saudável, por exemplo, Sim, não é? Se boa. houvesse um mito que tu tivesses de desconstruir no exercício físico e na saúde, qual é que seria? O mito de uma forma geral, esse seu exemplo é muito bom mesmo, dá até para usar depois. Ser magro não é Porque eu ser passei por saudável. isso, sabes? Pois E é. já eu era muito gorda e emagreci muito ao ponto de contar calorias e ficar obcecada com isso, e ao ponto em que pensei, eu sou magra, mas eu nunca me senti tão infeliz, sabes? Uhum. E aí abriu-se qualquer coisa dentro de mim. E portanto, isto é completamente um mito de que uma pessoa magra é saudável e Sim, feliz, pronto. sim. Ó, pu- puxando para minha praia, em relação ao Pilates, existem vários mitos. Eu, por curiosidade, antes de vir para cá ontem à noite, disse, deixa eu jogar aqui no Wikipedia, no Google, para ver o que é que diz sobre a história do Pilates. Uhum. Porque também eu sou apaixonado por história, né, de uma forma Hum, geral. É um dos motivos de ter sim. vindo morar na Europa, é esse, de estar andando e vendo esses prédios antigos, tudo. Eu, Lindo. eu Eu vi um gosto. vídeo teu no Palácio de Queluz. Eu adoro, Uhum. adoro. E essa conexão de Brasil e Portugal é que me fascina mais ainda. Sim. E me perdi. Um mito. Ah, sim, mito, verdade.
E li na internet, né, de ontem para hoje, contando a história de Joseph Pilates. E de acordo com os livros e as coisas que eu li mesmo, catalogada, registrada como real, não tem nada a ver do que tem na internet. Ok. Dizendo que a mãe dele era naturopata, o pai dele foi um grande ginasta alemão, o pai dele era serralheiro, a mãe dele era dona de casa. Uau, que É, cena. outro. Aí vai surgindo os mitos, né, em relação ao Joseph Pilates pessoa. Assim como a própria atividade física dele, o próprio método dele. Por exemplo, usa-se bola no estúdio de Pilates, bola, Sim. elástica, essas coisas. E chama inclusive a bola de Pilates, né, que é a Uhum. bola suíça. Que na verdade o Joseph Pilates nunca usou essa bola. Eu descobri recentemente que ele foi apresentado essa bola, o rapaz que inventou tudo mostrou a bola para ele. Ele experimentou e disse que para o método dele não Não precisava. servia. Importante salientar que exercícios físicos feitos na bola são excelentes para reabilitação e para condicionamento físico também. Mas o método do Joseph, criado por ele, ele não utilizava a bola. Então, são vários mitos, por exemplo, do Pilates. O Pilates não tem bola, o Uhum. Pilates não é suspenso numa Ok. fita pendurada no Ok. teto, o Pilates não vai usar elástico, bolinha Uhum. pequenininha, nada Uhum. disso. Uhum. Ele criou uma gama de acessórios e aparelhos, muitos. Eu acho que a genialidade do Pilates, do Joseph Pilates, está mais na confecção, no design dos Sim. aparelhos das coisas, do que nos exercícios em si. Porque a grande maioria dos exercícios ele copiou, ele não criou. Ok. Vem do yoga, vem do balé, vem das Uhum. artes marciais, ele já Uhum. foi boxeador também. Então, o mito grande do Pilates é esse, achar que é uma atividade Com muita complexidade, com não muita é? complexidade e ao mesmo tempo que você vai depois, que eu sempre digo isso, relaxar. Não é para relaxar, pode até depois fazer isso Pois é, as também. pessoas acham que vão para uma aula de pilates só descontrair, não é? E vai ser para velhotes ou para Sim, senhoras, nada nada disso, nada disso. disso. Dependendo do corpo, você E consegue. trabalha muita musculatura interna, não é? Ou seja, isto é uma pergunta por acaso curiosa, que é... por exemplo, o Ernesto, o meu PT, eu olho para o corpo dele, o corpo dele é muito bem desenhado e todos os exercícios que ele faz são exercícios de dentro para fora. E qual é a diferença, não é? De trabalhar a musculatura interna do que fazer bodybuilding, por exemplo. E também, qual é o impacto também, ou a diferença deste mindset a nível de estilo de vida, não é? Se Sim, conseguires fazer essa ponte. sim. Eu acredito que o Pilates pegou essa ciência da, da sabedoria oriental, essa coisa do ki, do dentro para Sim. fora. Tanto é que a força, toda a energia, você sai do seu tronco, né, do seu abdômen, do seu core, para as pernas, para o braço, e aquilo ali A deve força vem do explodir. centro. Vem sempre do seu centro. E fisiologicamente, anatomicamente falando, para te explicar, seria o seguinte: o Pilates a gente enfatiza muito o transverso do abdômen, que é o músculo mais profundo do corpo, mais próximo da coluna. Ok. Ele realmente tem um formato como se fosse um espartilho, uma Uhum. cinta, que envolve todo o tronco. Só que ele é um músculo que ele não contrai através de movimento, ele contrai através de uma expiração forçada. Ah, uau. Por exemplo, se você pegar como exemplo artes marciais, né, que é uma coisa bem Uhum. oriental, toda vez que eles vão dar um golpe, eles soltam um grito. Ah, ah. Uhum. Se você fizer essa expiração, mesmo sem querer, você contrai o abdômen e Incrível. está contraindo lá dentro o transverso. Então, você fortalecendo seu corpo dentro para fora é como você construir uma casa. Você vai ali no alicerce, na base, Fundamento é exato, forte. um fundamento para fora. E é até mais, como é que eu posso dizer? Mais recompensador. Por exemplo, se você faz uma atividade física de fora para dentro, não que o ginásio seja assim, mas eu penso logo nele. E se você para de malhar, de treinar ali 1 mês, 2 meses, você logo murcha. Pois é. Porque é de fora para Sim. dentro. Quando é uma coisa mais de dentro para fora, você consegue sustentar mais. Meus alunos que passam 2 semanas de férias, geralmente é agosto ali, ficam 1 mês fora. Quando volta que a gente treina, eles perderam pouquíssimo da flexibilidade e do tônus. Eles conseguem manter porque foi um trabalho interno. E os músculos internos do corpo são músculos posturais. Então são eles que realmente vão melhorar a postura. Uhum. Outra coisa que é até importante, até para as pessoas para saberem, que eu digo muito aos meus alunos, aí vai para o ginásio, ou vai fazer treinos livres, ou crossfit, ou até mesmo pilates, e vai fortalecer as costas, vai fazer muita puxada, coisas assim, sentindo as costas trabalhar. Mas não são músculos, por exemplo, a musculatura das costas não são os músculos responsáveis para a gente ter uma boa É o postura. core, não é? É o core e os E os dorsais, e os dorsais. dorsais. Então, eu capricho muito com meus alunos isso, a gente ativar e eles terem consciência. Porque eles começam até a contrair e sentir coisas que nem... Eles dizem muito isso, eu escuto muito isso. Léo, eu tô sentindo um músculo que eu nem sabia que tinha no corpo. Sim. E essa musculatura profunda é que vai te sustentar para que você tenha uma boa postura
inconscientemente. O Joseph Pilates dizia assim, que a primeira fase, são 3 fases. A primeira fase, quando você faz atividade física, ali até a 10ª sessão, você começa a sentir que seu corpo tá a se transformar. Com 20 sessões, você sente que o seu corpo se transformou. E com 30 sessões, as pessoas de fora vão sentir que você está transformado. Lindo. Porque você não vai ter que mais se lembrar de estar com uma boa postura, de estar fazendo alguma coisa e corrigir seu movimento, se agachar todo torto e não dobrar os joelhos, porque isso vai ficar automático em si. E se não ficar, a gente vai treinar até ficar, a não ser que você desista, né? Uhum. Uau, fascinante. Olha, estou mesmo a sentir o que estás a dizer, porque eu estou aqui a entrar num caminho em que, enfim, a minha saúde precisa de olhar, de trabalhar de dentro para fora e é altamente inspirador. Léo, o que é o enraizamento para ti? Ou seja, eu olho para ti e vejo que a tua prática também te centra muito, traz muito enraizamento, não é? Tu falas muito que a força vem do centro, não só no Pilates, mas na vida. Queres explorar um bocadinho esse tema? O que é estar verdadeiramente enraizado na vida? Boa. Já pegando o gancho do que você perguntou antes com agora. Esse centro, esse transverso do abdômen, o Pilates denominou de powerhouse, nossa casa de força, que hoje Powerhouse? powerhouse, Ok. que a gente chama hoje de core, né? Que é todo o tronco, mas também envolve a musculatura interna das coxas, o assoalho pélvico, tudo isso, que é o nosso centro, que é onde sai a força. Mas a gente precisa ter a base, o nosso enraizamento, como você falou, que são os pés, principalmente essa conexão, né? Hoje em dia, tempos atrás, a gente usa muito pé para pisar só. Uhum. Até no banho eu percebo isso, a gente toma banho normal, mas as pessoas pararem para pensar, eu conheço ninguém, são poucas vezes pessoas que eu perguntei que disseram que fazem isso, que você cuida do pé, que você tá tomando banho, que você vai lavar seu pé, dedinho por dedinho, ou que você de vez em quando tira os calçados e pisa no chão. Sim. Tem gente que não sente que quando leva um choque, o cabelo tá a arrepiar, é porque você passa o dia todo com calçado de borracha, sem essa troca energética com o chão, sem enraizamento, né? Enraizamento. E você vai acumulando essa energia estática, vai ficando cansado, vai perdendo qualidade do sono. E eu associo o Pilates com a minha história de vida e com esse enraizamento, essas 3 coisas, ah, pela importância que é você usar os seus pés de uma forma principalmente descalça. A maioria das minhas aulas eu dou a preferência do aluno escolher se ele quer fazer de meia ou descalço. Eu só pratico descalço, porque eu acho que você tem que sentir. É como Uhum. até dizia Maria Bethânia, você pisa no chão, mas você não sente, você simplesmente pisa, não é? E Uhum. a gente precisa sim pisar e sentir o chão como também as outras superfícies. Para você ter ideia da importância do enraizamento no próprio Pilates e na própria atividade da contrologia, que é o nome correto, a primeira acessório que o Pilates criou de todos foi um Foot Corrector. É um aparelho Uau, ok. pequenininho, feito só para a gente fortalecer o pé e trabalhar a mobilidade e flexibilidade do pé. Incrível. Uma curiosidade sobre isso também, já que eu gosto de história. Dizem, reza a lenda, que na primeira aula que você ia ter com o Joseph, ele lhe dava um lápis e uma caneta e uma folha e você tinha que escrever o seu nome com o pé. A sério? Porque imagina, a gente, teoricamente, imaginando que éramos primatas, a gente tinha ali a mesma habilidade das mãos, a gente tinha com os pés. A gente vê pelas pessoas, os artistas que não têm braço e fazem pinturas Sim. magníficas, coisas magníficas com os pés. E era para a pessoa ter consciência de que o pé dela servia mais para nada, a não ser só para Uhum. pisar no chão. E ele Uhum. começava trabalhando os pés. Ou seja, talvez inconscientemente, porque eu acho que ele não teve nenhum contato assim, vamos supor, mais ancestral, penso eu. Uhum. Ele trabalhava em um enraizamento dessa forma, né? Focando muito no pé, na estabilização do pé, no sentir o pé, no Uhum. corrigir o pé. E Uhum. para mim o importante disso é tanto realmente porque é toda essa estrutura. Pra você ter ideia, eu já reabilitei tendinite de ombro corrigindo o pé. Uau. Chegou o paciente para mim, corredor, que vivia torcendo o pé, vivia inflamando o pé, vivia com o pé inchado, ia para fisioterapia, melhorava, voltava a ter recidiva. E quando eu avaliei, como eu também tenho formação em osteopatia, eu acabo levando tudo para minha aula de Pilates, né? Uhum. Às vezes eu até brinco, eu digo, ó, agora saiu o instrutor de Pilates, entrou fisioterapeuta. Agora saiu Uhum. fisioterapeuta, entrou osteopata. E eu analisei o corpo desse paciente específico e não consegui identificar por que ele tinha tendinite no ombro, porque ele não tinha nada no ombro em si. E aí, quando ele começou a conversar comigo, o histórico dele,
Aí ele me relatou que já tinha torcido o pé diversas vezes, era uma coisa fácil de acontecer. Então a gente focou no pé dele, reabilitou o pé dele e nunca mais ele teve tendinite no ombro. Por quê? Incrível. Perdeu a estabilidade do pé, a anca dele ficou desalinhada, o tronco ficou sendo puxado mais um lado que o outro, Compensou. compensou, estava pinçando um músculo, um tendão que na verdade é bem conhecido, já toda a gente tem inflamado, que é o supraespinhoso, Uhum. e a tendinite não passava nunca. Muito interessante, muito Por interessante. isso que é importante os pés, o estar descalço também, importante. E o cuidado com os pés, que a gente não tem, né? Tanto lavar os pés, como hidratar os pés também, como pôr os pés para mexer, dedo por dedo, quem sabe brincar. A partir Sim, de agora, sim, depois de sim, verem sim, esse sim. vídeo, pegar uma caneta e tentar escrever qualquer Sim, eu coisa. vou fazer isso. Porque eu Faz. estou com os meus pés. Eu nunca tive os meus pés tão. Com tantos calos da corrida. E eu sinto que o meu pé está mesmo com saudade de sentir a Uhum. vida, estás a ver? Sim, Porque depois de correr tanto e de levar tanta porrada, parece que ele criou uma defesa. sim, E eu imagina. sinto que eu preciso mesmo de explorar. Vou escrever o meu nome com o pé. Eu Boa. acho que agora ele não escreve. Depois me Eu vou manda a foto tentar. para eu ver. Está bem. E até reflexologia, né? Se você vê e você Sim. apalpar mesmo, tem toda a referência, né? Esquece. Pois é. Eu quando faço uma massagem nos pés, o meu organismo todo Uhum. mexe. Todo. Todo. É incrível. Acredito. Mas olha, a verdade é que nós nos conectamos com o andar descalço, com o estar de cócoras, com o respirar com intenção, não é? Porquê é que tu achas que isto aconteceu, não é? Nós vivemos a um ritmo hoje em dia alucinante. Quando digo nós, enquanto sociedade, Uhum. enquanto mundo coletivo, hum, porquê é que achas que isto está a acontecer? Esta alta velocidade, temos muitas distrações, olhamos mais para fora do que para dentro. Qual é o impacto que isto vai ter a longo prazo? Eu acho que a sociedade caminhou para essa velocidade, tudo muito por fuga mesmo dos problemas, né? E querer Sim. resolver tudo muito rápido, ou até mesmo de qualquer jeito. E aí a gente foi ficando doente, né? Uhum. Tanto é que nunca se consumiu tanto. É um paradoxo. Nunca se leu tanto livro de autoajuda, mas também nunca se tomou tanta medicação para Tal e depressão, qual. tudo. Porque como a tecnologia foi crescendo tanto e o conhecimento foi crescendo tanto, a gente foi dando pílulas para resolver as coisas. Uhum. Se você tem uma impotência sexual, você toma uma pílula. Se você não está feliz, você toma alguma coisa para Uhum. ficar high. Se você está depressivo e assim vai. A gente não, a gente perdeu a capacidade de se autorregular, de estar ali passando pelos perrengues, indo lá igual um ostrazinho, ficar cheio de areia. A gente não quer fazer mais isso. A gente quer abrir e E comprar e pusemos o botar. nosso poder fora, não é? Exatamente, exatamente. Ah, e eu vejo também que é um movimento contrário. Tem esse movimento que parece que é planetário, a gente está indo nesse caminho, mas tem uma corrente contrária que está tentando resgatar, que é isso mesmo que você falou, o andar descalço, o ficar de cócoras, tudo, porque dentro da gente a gente tem essa essência, né? Então a gente está sentindo falta disso. Eu lembro quando eu comecei a fazer surf há mais de 15 anos atrás, que ainda era de bodyboard, chegou um tempo de tanto eu ir pro mar, tudo. Eu de casa, eu sempre morei perto do mar, eu olhava pro tempo e eu já sabia, eu acho que tá boas ondas, não tá a ventar, não sei o que. A gente sabia ler os sinais da Uhum. natureza, que nem os passarinhos, você vai ter alguma catástrofe, já corre tudo, não é? Uhum. E a gente perdeu essa capacidade de conexão com a natureza, né? Tal e qual. Apesar de sermos bichos também, de sermos animais. Uhum. E eu digo por mim também, eu passei mais de 10 anos depois sem fazer prática de surf, estou tentando retomar agora cá em Portugal. E já não sei mais nada. Uhum. Já não sei mais nada. Uhum. Antes sabia as fases da lua, quando é que ele ia chegar, quando é que não ia, como é que estava o céu. E essa falta de conexão com a nossa essência lá, mais primitiva mesmo, que eu acho importante ter, faz com que a gente fique cada vez mais cativo com a velocidade que o mundo está indo e a facilidade que está indo, e essa dopamina rápida, Sim. e pronto, vicia, fechamos os olhos, bota aquele véu na frente. E afastamos-nos do centro, E não vai é? sempre adoecer, cada vez mais ficando doentes. Uhum. E Uhum. morrendo mais cedo também. Sim. Mas por um lado, ou seja, eu acho que é preciso caos para gerar ordem, não é? Então eu acho que isto, sim, parece que o mundo está assim e está, o mundo está doente, mas eu acho que nós estamos a caminhar para um estado de awareness maior. Por isso é que nós estamos a passar por esta doença. Eu acho que nós vamos despertar. Aliás, não há outro caminho, não é? Eu acho que esta dor serve mesmo para encontrarmos uma cura e, portanto, é uma sinergia. Sim, e outra coisa, ah,
tudo é transitório, né? Quando a gente aceita realmente que a vida é impermanente, as coisas ficam, ficam mais leves. Uhum, tal e qual. É verdade. A impermanência da vida é um bom tema também. E se pudesses, imagina, se pudesses recomendar ou dar um conselho a alguém para viver com maior propósito na vida e de forma mais autêntica, porque eu olho para o teu caminho e vejo que tu te aproximaste, foste aproximando de ti cada vez mais, o que é que tu recomendarias? O que é que tu sugerias? Uma pessoa que quer viver de forma mais autêntica e mais conectada à sua essência, não é? Sim. Ah, eu costumo dizer no Pilares da Floresta, que é um evento que eu faço ali esporadicamente, costumo dizer, olha, tudo que eu vou falar para vocês aqui, eu estou dizendo primeiro para mim. E nada mais é do que é verdade. Quando eu falo, eu estou reforçando primeiro para mim. Sem dúvida. Ah, eu escutei há pouco tempo e tomei isso como minha verdade, que a gente fica muito procurando e perguntando e escutando propósito e propósito da vida, qual é o propósito da vida, cada um tem seu propósito da vida. E eu escutei uma coisa que eu concordei e para mim faz muito sentido. O propósito da vida é um só para toda a gente, que é o amadurecimento pessoal, Uhum. é o seu autoconhecimento, conhecer-se a si, né? E a partir do momento que você, qual é o conselho que eu dou? Que é o que eu tento fazer. Eu tiro essa pressão de cima de mim e vou mesmo analisar o que é, pode ser até forte que eu vou falar, eu vou analisar o que é que eu tenho de ruim em mim. Uhum. Por que também eu digo isso? Eu faço terapia, Uhum. psicoterapia, acho importantíssimo fazer, faço há um ano e pouquinho. Foi isso que realmente fez eu estar sempre mais presente e atento, junto com as minhas outras coisas, mas eu acho que isso é a base para todo Uhum. ser Sem humano. dúvida. E ah, me, Perdeste. me perdi de novo. Estava-te a perguntar, uma pessoa que quer viver mais conectada à sua Ah, essência. sim, por isso que eu falei da terapia. Ah, porque na terapia, eu digo por mim e pelas conversas que eu já tive com meus amigos, você vai na terapia, você fala do seu namorado que tá te chateando, da sua vizinha, do seu trabalho, sei o quê, e ela vai dizer e concordar, Sim. desconcordar, e você vai nessa briga. Mas qual a hora que você chega e diz assim, vamos falar da minha parte ruim, vamos falar do Uhum. quanto eu sou ruim, vamos falar da minha sombra, do que é que eu tenho de ruim, do que é que eu preciso cuidar e melhorar. Então a dica que eu dou é essa, a gente ir realmente para um lugar de humildade, nem que seja sozinho, ou se não quiser fazer terapia, o conselho que eu dou é escrever. Uhum. Escrever, escrever, escrever. E analisar o que é que você tem de ruim para consigo que você deve melhorar, não para os outros, para si. Uhum. E aí você vai parece conhecendo cada vez mais a sua verdade, o que realmente você gosta, o que você não gosta, o que você fez que não foi tão bom, Uhum. porque tem, eu acredito nisso, vai chegar uma hora lá na vida que se você não for atrás do autoconhecimento, ele vai te solicitar Uhum. e vai colocar uma mesa na sua frente assim, cheia de consequência, um banquete cheio de consequência para você começar a digerir Sem aquilo ali. dúvida. Quando nós, se passarmos a vida a fingir que não vemos, não é? As setas que apontam para a nossa verdade, para a nossa sombra, para o nosso coração, chega a um dia em que nós levamos com. É a mesma Sim, coisa que pôres o lixo todo para debaixo do tapete, vem exato, uma rajada de ar e tu tens. exato, exato. Seja através da doença, seja através de conflitos grandes, não é? Eu acho que, sem dúvida E alguma. a vida é generosa. Eu costumo dizer que Deus, o universo, é generoso. Ele dá sinais sutis. Ele fala de forma generosa, forma leve, só que a gente não escuta, É né? verdade. Aí não escuta quando é um pouquinho mais forte. Às vezes só escuta Uhum. quando Com porrada. uma porrada muito grande. É, é verdade, é Aí vai. verdade. Olha, Léo, eu vi que tu fazes o Pilates na Floresta, achei lindo. Queres explicar um bocadinho o que é? Uhum. Porque eu percebi que não é só Pilates, não é? É Exato, muito mais do que isso. exato. Esse projeto começou justamente por isso, porque eu frequentava muitas cenas, todas as cenas que eu ia era yoga, e eu gosto muito de yoga, que fique claro, adoro, me conecto demais. Não vivo sem, inclusive. Uhum, Mas essa cena toda, né? Mantra, tudo e coisas que eu não entendia, então não ressoava tanto em mim. E como o Pilates, eu consigo ir para esse lugar, eu digo que eu preciso levar isso para as pessoas também.
Porque tanto cursos, workshops que eu faço, qualquer coisa que eu faço de Pilates, é Pilates puro, atividade física e tchau. Uhum. Não tem essa... Parte mais introspectiva, Exato, não é? exato, Mais que conecta também espiritual. mais espiritual. Eu disse, eu preciso promover alguma coisa assim. Aí fui cheio de medos, né? Eu acabar de chegar em Portugal menos de um ano, conhecia Tu pouca estás cá gente. aqui há 3 anos? 3 anos. Ok. E disse, vou fazer uma cena que eu junto todas as experiências que eu tive de vida, ou seja, o Saudi Healing que me leva para um lugar bom, Uhum. o Yoga Nidra, que é mais uma meditação que me leva também para outro lugar, e o Pilates da forma que eu gosto de passar, que era a forma que eu gostaria que passassem para mim. Ok. Então, o que é Pilates da Floresta? Eu achei um sítio encantador lá em Sintra, né, que fica no meio da floresta, Uhum. e a gente fica lá durante 3 horas. Temos poesia, poemas, Que muita lindo. música. Eu sempre levo um artista diferente. E sempre levo também um músico diferente para fazer o Sound Healing. Então a gente tem uma prática de Pilates depois de toda uma facilitação e uma introdução de como vai ser. Ficamos mais ou menos fazendo 1 hora de prática. Muitas pessoas perguntam, e é importante dizer, não precisa ser praticante de Pilates. Uhum. Você pode Ok. até ser sedentário, que você consegue fazer a prática. Isso é incrível. Ela é extremamente democrática. Eu Uhum. sempre dou dicas de uma forma mais leve de se fazer, ou quem estiver achando leve vai ter outra forma um pouquinho mais intensa de fazer também. Depois a gente já deixa aquela pessoa mais deitada ali em modo mais de relaxamento e já vai o Yoga Nidra, uma meditação, já conecta com Sound Healing. Daqui a pouco, quando ela abre os olhos, já tem um fogo aceso, a gente faz uma cerimônia de fogo e ressignifica várias coisas da vida. Lindo. E, Lindo. e tem sido um trabalho muito bonito. Uhum. Quando eu vejo as pessoas chorando lá, eu digo, porra, consegui. Tá botando pra fora Isso é também. muito importante o trabalho que estás a fazer. E tu estás em Portugal há 3 anos, mas estás a gostar, está cá ou não? Agora Sim, fiquei curiosa porque estás cá há pouco tempo, mas já tens uma comunidade forte, não é? O teu trabalho tem vindo a crescer cada vez mais. sim, graças a Deus. Foi um projeto de vida vir pra cá. Eu vim a primeira vez há 10 anos mais, né? Eu já tô há 13 anos atrás, Ok, mais ou menos, vim turismo passear. E eu sempre fui incomodado com essa situação do Brasil de desigualdade social. sim. Graças a Deus, na minha zona, além de ser muito bonita, tudo e muito tranquila, a violência não é como No a gente Rio, conhece, né? sim. Que o Brasil é. Eu nunca presenciei violência e nunca sofri, graças a Deus. Não que tenha. Mas quando eu vim pra cá, pra Europa, que eu vi as coisas mais arrumadas, mais organizadas, mais educadas, eu digo, existe outro mundo. Existe outro mundo com menos desigualdade. Então me preparei, estudei, mas a vida seguiu lá no Brasil normal. Eu tinha minha clínica, tinha meu estúdio de Pilates, minha Ok. vida era muito boa lá, eu não tinha que me queixar. Só que eu acho que também por ser aquariano, né, querer viajar Claro, muito, claro. estar no mundo, eu fui de stand-by também construindo esse projeto e vim para cá. Aí foi quando eu vim fazer cursos, formações. Eu já tenho 3 formações em Pilates clássicos aqui na Europa. E aí teve a pandemia, tudo isso eu já estava separado. Até que um belo dia eu estava indo fazer um surf em Hum. Pipa, dirigindo o carro sozinho. Aí meu telefone chamou logo de chamada de vídeo. E era já uma entrevista de emprego para vir para cá. Uau! E lógico que eu tinha enviado, né, meus currículos Sim, nessa sim, fase. sim. Mas eu já tinha tudo planejado. Quando a rapariga perguntou, mas você tem empresa, tem tudo aí, você vai largar tudo? Eu digo, eu já tenho tudo projetado, como é que eu vou fazer, onde é que eu vou deixar, o que é que eu vou vender pra ir. E assim, em 3 meses eu fiz e já vim pra cá de coração muito aberto. E amo estar cá, E o caminho fluiu, não é? Eu acho que quando nós estamos naturalmente. conectados àquilo que amamos, aquilo que gostamos, as coisas fluem de forma diferente. É Sim, magnético, não é? sim. Tu conheces o Cadu Caçaú? Não. Não. Eu tenho que te apresentar. Ele é um rapaz, agora não sei se ele é de São Paulo ou assim. Ele esteve aqui no meu podcast há pouco tempo, mas eu depois mostro-te a Ah, eu seguir. quero. Vais gostar Sim. muito. Eu queria te perguntar, ok, agora para finalizar, se tu pudesses deixar uma mensagem ao mundo, apenas uma, imagina que amanhã partes da Terra. Uau. Se pudesses deixar uma mensagem ao mundo, qual seria? O amor cura. Boa, O amor cura. muito forte. Qualquer coisa que você fizer, se for com amor, não tem como dar errado. Uhum, Porque o amor é verdade, não é? uhum, E onde habita a verdade, não há dúvida. Não há dúvida. uhum.
É verdade. Eu agora estou-me a lembrar, já não me lembro em que livro é que li, mas uma vez li algo do género: quando alguma situação está difícil, tenta pôr compaixão. Uhum. Ou se estiveres a ter uma discussão, ou se houver resistência ao conflito, tenta pôr compaixão. E Exato, tudo muda. É exato. verdade, sem Porque a dúvida. compaixão, ela é diferente da empatia, né? Sim, A sim. empatia, você quer ali sentir o que o outro está sentindo, mas a gente nunca vai sentir o que o outro está Uhum, sentindo. Cada um tem sua história, é muito uhum. diferente. Compaixão, não. É você saber que o outro está ali com dor, você saber que o outro está com dificuldade, ou que até que você está com dificuldade, e acolher. É pôr amor, não é? É Exato, colocar amor no exato. gesto. Acho que tem muito impacto. E se pudesses recomendar um e apenas um livro ao mundo, qual seria? Ah, o que eu tô lendo agora pela terceira vez, que Qual é é? Alma Indomável. Alma Indomável. Alma Indomável. Ai, meu Deus, como é o nome do autor? Eu sou péssimo pra nome. Não é do Michael Singer, não. É, não É, eu é? acho que é É. esse nome dele. A capinha que eu Grande tenho, o livro. livro azul. Porque ele fala justamente disso do Eu tenho pensamento, ali, né? em português de Portugal, é A Libertação da Alma. Libertação da alma. Sim, estou a ver. É aquele livro que está ali ao lado do preto. Por aqui. É esse. Michael. É mesmo ao lado do preto, do lado direito. Esse Yeah. aqui? Yeah, sim. Ah, Podes, sim. podes tirar, vê lá se é esse. É esse mesmo. É, não é? Já leste, não? Ainda não. Não. Mas eu tenho aí porque tenho uma convidada que também recomendou esse livro. Eu fui comprá-lo. Dizem Ele que é é fantástico. maravilhoso. Fantástico. Foi a partir desse livro, por isso que eu já tô lendo pela terceira vez, que eu comecei a viver realmente em estado de presença. Porque ele te mostra, te dá exemplos e te ensina a você realmente perceber que você não é os seus pensamentos. Uhum, Nunca é os seus pensamentos. uhum, E você habitar esse estado de observador não é fácil. Você uhum. pode até ir para ele. 2 segundos depois você já não tá de É novo, verdade, é né? verdade. E você está sempre conversando com a sua cabeça, mas também quem está conversando com a sua cabeça não é você, é outro É o outro pensamento. pensamento. É pensamento e Fantástico. pensamento. Pois É é. E incrível. ele ensina muito sobre É. isso. Eu gostei Eu muito desse conheço o livro. autor, já li livros dele, mas este em concreto ainda não li, mas vou ler. Boa. Olha, Léo, obrigada. Foi muito boa esta conversa. Gostei muito de conhecer pessoalmente. Eu sinto mesmo muito a tua vibe e o teu propósito e sente-se deste lado. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Eu vou querer ir ter contigo ao Pilates na Bora, Floresta. vamos. Era isso que eu ia Vamos. chamar. E também para ter aulas. Não quero roubar você do seu professor, mas você vai ter aula Não, comigo. tranquilo. Boa, Eu vou experimentar. boa. Ah, eu dou aulas em Lisboa, né? Aulas privadas em dupla em Lisboa, 2 dias na semana e 2 dias no Monte Estoril. Ok. É num sítio aqui em Lisboa? Isso, são 2 estúdios de Pilates clássicos, né? Um se chama Sea House, que Ok. é no centro de Lisboa, ali Sim. na Avenida de Berna. E outro é recém-inaugurado, chama-se Libra, Estúdio Libra. Libra, lá no Monte Estoril. Ok. Lugarzinho lindinho, bem aconchegante. E a cada 2 meses, geralmente, a gente faz o Pilates na Floresta, lá em Sintra. Boa. E se Deus quiser, em junho, a gente vai fazer o primeiro Pilates da Floresta Retiro. Ah, E aí eu uau. quero levar para os Açores. Uau, fantástico. Aí vão ser Já três lá dias foste? lá. Não. Incrível. Aí eu quero ver se eu vou em Vais-te maio, passar. para em junho já lançar esse retiro. Nessa pegada que eu não, a minha ideia não é que as pessoas vão para o retiro, passar uns dias e voltem, uau, ótimo. Eu quero ensinar ferramentas para quando elas voltar para casa, na Para vida poderem real, aplicar. elas aplicarem de verdade mesmo ali no seu dia a dia. Incrível. Uma coisa, um vídeo que eu vi no teu Instagram que eu acho que é maravilhoso é os exercícios que podemos fazer quando acordamos para alongar o corpo. Eu acho que Boa, isso é uma ferramenta boa, incrível. boa. Léo, obrigada Obrigado por este eu, bocado. foi uma Gostei muito. satisfação demais, imensa. Obrigada. Obrigado de coração.